Uma vez, obrigado pela participação de vocês neste evento. Meu nome é Ailton José Crispim Filho, sou aluno de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento de Plantas da Universidade Federal de Goiás e representante do Núcleo de Estudos em Genética e Melhoramento e Conservação de Plantas, EUGEN, também da Universidade Federal de Goiás. Nosso primeiro dia inicia-se com a sessão de tema Interação de genótipos com ambientes. O estudo da presença de interação de genótipos com ambientes tem sido de interesse contínuo através da história da atividade de melhorar plantas. Sua relevância é tamanha que várias abordagens foram e ainda são delineadas e aplicadas nos programas de melhoramento para avaliação e recomendação de genótipos e cultivares. Nesse sentido, para falar sobre este tema, teremos conosco a doutora Natália de Leão e o Dr. Fred Van Elvich, e os alunos de doutorado Germano Martins Ferreira Costa Neto e Márcio José de Araújo, para falar um pouco de seus trabalhos de tese neste tema, que têm sido desenvolvidos no Brasil. Nossa primeira palestra será da doutora Natália de Leão, que é intitulada Utilidade das informações climáticas para avaliar a interação de genótipos com ambientes e estabilidade em milho. A doutora Natália é formada em agronomia na Pontifícia Universidade Católica na Argentina, Santa Maria de los Buenos Aires, e tem doutorado em genética e melhoramento de plantas pela Universidade de Wisconsin. Atualmente, é professora na Universidade de Wisconsin e suas pesquisas são direcionadas para melhoramento populacional visando o aumento de biomassa e composição de parede celular, interface do melhoramento de plantas e genética quantitativa e molecular, combinação de diferentes fontes de informações genéticas, como fenótipos, genótipos e dados de expressão, e análise genética de caracteres relacionados ao desenvolvimento em milho. As questões da palestra, quem tiver dúvida, podem ser enviadas pela seção Q&A de perguntas e respostas. Estaremos atentos às questões para repassar ao palestrante ao final da apresentação. Doutora Natália, você pode começar seu compartilhamento de tela. Muito obrigado por aceitar nosso convite em participar desse simpósio virtual. Agora, passo a palavra para a doutora Natália de Leão. Vocês conseguem ver os slides? Conseguem, ótimo. Bom, eu vou começar por agradecer muitíssimo a oportunidade de participar desse simpósio. Embora eu tenha me formado na Argentina, eu comecei a faculdade de agronomia na Unesp em Jaboticabal, e eu me lembro como estudante de graduação na universidade, ter a oportunidade de escutar palestras de pessoas que estão trabalhando em áreas diferentes, foi sempre uma coisa muito positiva. Então, o que eu trouxe para vocês hoje é uma história de um trabalho que foi feito durante 2 anos de pesquisa, e a minha ideia, o tipo de apresentação que vocês vão ver hoje é bem focada em tentar contar uma história que vai ser, espero, interessante para os alunos de pós-graduação, mas também para os alunos de graduação que estão interessados em aprender mais sobre o que é o melhoramento, como são as tecnologias que estão sendo utilizadas hoje em dia para acelerar o processo de melhoramento. Então, a história que eu vou contar para vocês utiliza informação sobre a iniciativa que se chama Genomes to Fields, aqui na Universidade de Wisconsin. E eu peço desculpas por adiantado que meus slides vão ser em inglês, porque eu me lembro mais ou menos como falar português, mas eu não me lembro mais como escrever a gramática. Então, para não passar vergonha, os slides são em inglês e eu vou falando o melhor que eu posso em português. Para começar, eu quero reconhecer primeiramente quem são os maiores contribuidores ao trabalho que eu vou falar. Eu só estou aqui representando outros. O trabalho que eu vou falar foi o esforço de, principalmente, o Dr. Diego Jarquin. Ele está na Universidade de Nebraska, em Lincoln, um brilhante cientista, muito novo e fazendo muita coisa muito interessante. O Dr. Aaron Lorenz, da Universidade de Minnesota, e a doutora Cinta Romay, da Universidade de Cornell. E como eu mencionei previamente, esse trabalho é parte do Genomes to Fields, da iniciativa do Genomes to Fields. Para colocar um pouquinho a perspectiva do que a gente vai falar hoje nessa apresentação, quando a gente trabalha com a maioria das características que são importantes economicamente na agricultura, essas características são
frequentemente de alta complexidade. E o que a gente define por alta complexidade é que elas têm uma complexidade genética, tem muitos genes controlando essas características, mas um componente muito importante é que essa genética interage com o ambiente de duas maneiras diferentes. Uma é, como indicado aqui nessa gráfica, através da influência direta que o ambiente tem, o ambiente, o tipo de solo, o manejo, os micróbios que estão nas plantas ou no solo, que afetam o experimento inteiro. Vocês podem imaginar todas as variedades que estão num experimento a campo vão ser afetadas de uma maneira ou outra por essa combinação dessas características ambientais. Por outro lado, o ambiente pode ter um efeito mais direto, que é a relação que existe entre esse ambiente e cada uma das variedades que estão plantadas no campo num momento específico. E a gente conhece isso como a interação genotipo-ambiente. Então, definido como nós temos um comportamento que é muito particular de uma certa variedade quando ela se encontra com características específicas. Aqui, por exemplo, eu estou mostrando o efeito, por exemplo, de doenças ou interações com vírus que acontecem no campo, e de acordo com o ambiente se apresenta, essas doenças ou esses ataques virais podem ter maior ou menor influência em genótipos ou variedades específicas. Então, quando a gente fala do ambiente, a gente fala do ambiente em duas maneiras diferentes: o efeito geral no experimento e o efeito específico que tem em cada variedade. Quando a gente fala do efeito que tem no experimento como um todo, esse tipo de variabilidade é relativamente fácil de quantificar e é também relativamente fácil de separar do componente genético. Falar o que a gente, uma porção da variabilidade que a gente está observando é dada ao ambiente como um todo e vamos remover essa variabilidade. Agora, a interação que acontece entre o ambiente e os genótipos de maneira individual, essa interação é muito complexa e é muito difícil de estabelecer normas que vão ser que a gente possa generalizar através de todos os ambientes, e é justamente isso que faz a definição do genótipo por ambiente. Então, o que a gente quer muitas vezes fazer é aprender como que a gente pode utilizar diferentes ferramentas para aprender mais sobre como essas interações ocorrem, porque isso nos vai permitir fazer um trabalho muito mais eficiente em predizer quais são as melhores variedades através de números muito grandes de ambientes. Então, a ideia do experimento de hoje é de realmente fazer essa pergunta: como é que a gente pode utilizar a informação do ambiente para tentar melhorar a nossa habilidade de predizer o desempenho de certas variedades? E isso é formalizado de maneira estatística, utilizando muitos modelos. Existe uma complexidade muito grande, ou uma variabilidade muito grande de diferentes ferramentas que podem ser usadas. O meu objetivo hoje é dar uma ideia geral de como isso acontece. Então, se vocês pensarem o que seria a predição genômica, a gente utiliza informação de genótipos e fenótipos para calibrar modelos que nos permitem predizer o desempenho de indivíduos para os quais a gente não tem informação de desempenho a campo. Então, a gente usa certos grupos de indivíduos onde a gente tem informação do genótipo e do fenótipo para predizer qual que seria o desempenho dessas variedades que somente têm informação genotípica. Desculpa aí. Como eu disse anteriormente, os dados que a gente utilizou para fazer esse experimento são partes do Genomes to Fields Initiative. Essa iniciativa foi começada em 2014 e o objetivo principal dessa iniciativa é justamente o de criar uma infraestrutura que acumule o tipo de informação que nos permita pensar em como que a gente pode utilizar diferentes fontes de informação para melhorar a nossa habilidade de predizer genótipos. Desde 2014, quando essa iniciativa foi começada, a gente fez avaliações de aproximadamente 1.100 linhagens de milho, em mais ou menos aproximadamente 160 ambientes diferentes,
e um total de aproximadamente 180 mil plots. Não interessa o detalhe, mas simplesmente para mostrar nessa gráfica que ano a ano a gente continua aumentando o número de localidades que são avaliadas, o número de investigadores que são partes desse grupo de pesquisadores, e também aumentando o número de parcelas que a gente avalia ano a ano. O experimento que eu vou descrever para vocês hoje focaliza principalmente o ano de 2014 e 2015, novamente eu não vou entrar nos detalhes dos materiais que foram utilizados. Se tiverem qualquer dúvida, mais do que feliz de conversar com vocês depois, ou me mandam um e-mail para poder conversar mais. Mas a ideia que eu quero demonstrar é que se vocês, nessa gráfica aqui, eu estou mostrando cada ponto nessa gráfica. Os pontos cinzas representam a variabilidade existente na coleção de linhagens do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que está localizada na Universidade de Iowa State. E então eles fizeram uma avaliação do banco de germoplasma inteiro, e essa variabilidade está representada nos pontos cinzas que estão nessa figura. Acima deles, as diferentes cores representam as linhagens que foram utilizadas no experimento do Genomes to Fields. Isso aqui é simplesmente para mostrar que o experimento realmente representa uma coleção grande, representando uma variabilidade relativamente grande comparado à variabilidade que é reconhecida para o milho na América do Norte. E a iniciativa mede, como esse experimento mede uma variedade, diferentes tipos de características que estão listadas aqui, tanto agronômicas como de fenologia e também de altura de planta e de espiga, mas o experimento que eu vou descrever hoje se focalizou principalmente em rendimento de grão. Então, essa é a característica que eu vou descrever para vocês hoje. Essa iniciativa também é uma das coisas mais valiosas que eu acho que essa iniciativa tem, é que, além de caracterizar genotipicamente os materiais que estão no campo e medir esses fenótipos, a gente também coleta informação de clima, de solo e também toda a informação que é relacionada a como o experimento foi conduzido por cada um desses investigadores. E se alguém tiver interessado nesses dados, esses dados estão publicamente disponíveis. Se vocês forem no Genomes to Fields Initiative, na página de recursos, cada um dos anos, toda essa informação é feita, disponibilizada publicamente, então está aí para ser usado. Especificamente com relação ao experimento que eu vou descrever para vocês hoje, como eu indiquei inicialmente, esse experimento foi feito em 2014 e 2015, e o experimento inclui, cada uma das localidades inclui qualquer coisa entre 500 e 1.000 parcelas de experimento, e elas foram conduzidas no ano de 2014. Esse experimento particularmente incluiu 14 localidades, são as que eu vou descrever especificamente nessa palestra, e em 2015 tivemos 16 localidades. O total de híbridos avaliados durante esses 2 anos é 1.481 híbridos, que representam um pouco mais de 530 diferentes linhagens endocriadas. O tipo de material que foi incluído nesse experimento inclui linhagens de diferentes populações, incluindo materiais de programas de melhoramento de diferentes grupos dos Estados Unidos, materiais que foram disponibilizados através do Banco de Germoplasma de Iowa State, como eu mencionei previamente, e também muitos materiais são derivados de coleções ou de cruzamentos ou derivados diretamente do que a gente descreve como Expired Plant Variety Protection, linhagens que estão protegidas por Plant Variety Protection. I'm not going to try. E essas linhagens são linhagens que eram comercialmente importantes nos Estados Unidos e na América do Norte
em 1990, entre 1990 e 2000. Então, essas linhagens são disponibilizadas pelo Banco de Germoplasma e são uma parte muito importante do experimento que a gente conduziu em 2014 e 2015. Essa figura aqui simplesmente mostra para vocês, cada uma das colunas representa uma localidade diferente em 2014 e 2015, e cada uma das linhas representa um híbrido específico. Então, sem entrar em muito detalhe, como vocês podem ver, existe um certo número de repetibilidade através de localidades e através de anos dos híbridos que foram utilizados, mas também existe bastante espaços abertos nessa gráfica. Então, permite a possibilidade de testar como é que a gente pode fazer para predizer o desempenho de linhagens ou de híbridos, nesse caso, quando a gente tem conhecimento de como híbridos, no geral, se desempenham numa certa localidade, e também podemos avaliar como que uma certa localidade, como certas localidades que não foram testadas, se espera que essas localidades se desempenhem, dado o conhecimento de outras localidades. Então, sem entrar em muitos detalhes, vocês podem ver que a gente tem uma combinação de um pouco de tudo. Os dados genotípicos especificamente que foram utilizados nesse experimento foi uma coleção de 900 mil SNPs que foram gerados utilizando Genotyping by Sequencing. E, como eu disse previamente, essa genotipagem foi feita diretamente nas linhagens. O número total era 900 SNPs. Os SNPs que foram utilizados na análise especificamente foram um grupo menor desses 900 mil, aproximadamente 250 mil desses SNPs que tinham menos de 20% de dados perdidos e uma frequência do alelo menor, que é menor de 0,05. Então, essa foi a informação genotípica utilizada nesse caso. Do ponto de vista da informação climática utilizada nesse experimento, eu gostaria que o Diego estivesse dando essa apresentação, porque ele foi a pessoa que pensou muito nessa parte. Ele tem trabalhado por muito tempo em como utilizar diferentes fontes de informação climática e como essa informação pode ser utilizada através de várias localidades. No nosso caso, se vocês prestaram atenção no mapa que eu mostrei previamente, as localidades do Genomes to Fields, elas estão distribuídas numa geografia muito grande dentro da América do Norte, desde o Texas, no sul do país, até colaboradores em Guelph, no Canadá. Então, da mesma maneira que geograficamente essas localidades são bastante distantes, climaticamente elas também são muito distantes, e o manejo dessas localidades também é muito diferente. No Texas, o plantio começa em fevereiro, enquanto que em Guelph, no Canadá, não se planta até na metade de maio ou por aí. Então, o clima que é medido em cada uma desses ambientes, logicamente, também é muito diferente do ponto de vista do ambiente local, assim como também a localização geográfica, a localização do ponto de vista de latitude e longitude desse lugar. O que o Diego, o que ele decidiu fazer depois de analisar isso aqui de várias maneiras, novamente posso conversar com vocês mais sobre esse assunto, é que o que concluímos é que a melhor maneira de incorporar informação é utilizar 8 covariáveis ambientais que representam os maiores componentes do ambiente, nesse caso temperatura, umidade, dew point, radiação solar, chuva e depois velocidade, direção e força do vento. Então, essas 8 covariáveis foram multiplicadas, a informação de ambiente no Genomes to Fields é coletada com uma estação meteorológica que está localizada no campo, e essa estação meteorológica mede
todos esses componentes climáticos a cada hora. Então, multiplicando as 8 variáveis por 24 horas e assumindo que o primeiro dia que uma certa localidade planta o experimento é o dia 0, o dia 1, a partir daí tivemos 131 dias nos quais essas estações meteorológicas estiveram no campo. Então, 8 características, 24 horas e 131 dias é o total de 25 mil e pouco mais covariáveis ambientais que foram utilizadas nesse experimento. Se tiverem interessados nos detalhes de como a análise foi feita, novamente, feliz de responder perguntas, mas de maneira geral, como isso foi feito, a relação entre os pares de híbridos que foram utilizados nesse experimento foi calculado utilizando informação de marcadores e uma matriz de parentesco genômica entre esses híbridos, e isso nos permitiu caracterizar a habilidade combinatória geral e específica. No caso da habilidade combinatória geral, foi utilizado usando os marcadores dos pares, que cada par é correspondente, e a habilidade combinatória específica foi dada através da multiplicação dessas matrizes, como está descrito no slide, e depois cada um desses componentes foram multiplicados ou incluídos, a interação deles com um ambiente, e cada uma dessas covariáveis ambientais foram feitas utilizando o método descrito por Basner em 2018 e utilizando modelo de reação normal que foi proposto por um paper do Diego em 2014. O que eu vou descrever aqui são 5 modelos diferentes, e a gente utilizou a correlação entre o valor predito e o valor observado dos híbridos dentro do mesmo ambiente para determinar o nível de predição que a gente observa, que foi possível. Os 5 modelos que a gente usou são os modelos que, se a gente pensar nessa nossa situação, seriam os mais lógicos. O primeiro é um modelo básico, que é o nosso baseline, que é o que assume simplesmente uma habilidade de combinação geral. O segundo inclui, além de uma habilidade de combinação geral, a habilidade de combinação específica. Depois utilizamos cada um desses componentes com a interação deles com relação ao ambiente. Depois o modelo 4 utiliza esses mesmos componentes multiplicados com a interação com cada um desses covariáveis ambientais. E o último modelo é um que utiliza os dois, a informação da variância do ambiente e, ao mesmo tempo, a informação das covariáveis ambientais. A nossa avaliação considerou 4 cenários diferentes. O mais simples, ou digamos, o mais fácil de se predizer, o que a gente chama o CV2, que a gente prediz a performance de linhagens capturadas em outros ambientes nos quais essa variedade não se encontra no ambiente. A gente usou five-fold design. Depois, o outro cenário seria o CV1. Nesse caso, a predição, a gente está predizindo novas linhagens que não são conhecidas, através da relação que existe delas com outras linhagens através dos ambientes. Depois a gente utilizou o cenário que fica um pouco mais complicado, que é o cenário no qual a gente quer predizer o desempenho de ambientes que não foram observados. A gente chama isso CV0. E isso foi feito, utilizando o Living One Environment Out at a Time. E depois utilizamos o cenário CV00, que nesse caso seria o de predizer linhagens ou genótipos que não foram observados em ambientes que não foram observados. Sem dúvida, esse é o cenário mais complicado. Então, de CV2 a CV00, a complexidade
é maior por causa a quantidade de informação que se tem disponível nesses diferentes esquemas. Bom, agora, conversando um pouquinho dos resultados, como vocês podem ver, os resultados de 2014 e 2015, nós tivemos uma variabilidade relativamente grande de ambiente a ambiente, sem entrar em muitos detalhes, entre 75 e 250 bushels per acre, que é a medida que se utiliza aqui na América do Norte. E o que está representado aqui é basicamente essas 1.481 híbridos nos 30 ambientes que foram representados. E como vocês podem ver também, de ano a ano, existe também, na gráfica aqui embaixo, vocês podem ver essa linha aqui de baixo representando 2014, os rendimentos foram um pouco mais altos em 2015 e a linha azul representa a combinação dos dois. Mas, para mostrar que os resultados foram dentro do esperado e a qualidade dos materiais que foram incorporados nessa análise passaram por uma série de testes de qualidade para serem incluídos. Chegando ao final da descrição dos resultados, o que vocês vão ver, as próximas 4 gráficas vão representar cada um desses 5 modelos que foram descritos, que estão descritos na figura, na gráfica aqui, e eu vou caminhar a gente do esquema mais simples ao mais complexo. A primeira mensagem desses resultados são que, como é esperado, à medida que o esquema fica mais complicado, quanto menos informação está disponível para o pesquisador, a nossa habilidade de predizer resultados fica menor. Então, vocês vão ver que, na medida que a gente vai passando de slide a slide, os valores gerais de todos esses modelos vão ir diminuindo pouco a pouco. Então, o que a gente está vendo aqui, primeiro, é um modelo mais simples, no qual a gente simplesmente está tentando predizer o desenvolvimento de certos híbridos que já foram testados em certas localidades e em outras localidades. E cada uma das gráficas vai ter, cada uma dessas localidades que estão mostradas aqui na gráfica, no eixo X, tem 5 cores. O primeiro modelo é simplesmente da habilidade combinatória geral, o segundo incorpora a habilidade combinatória específica, depois temos as duas habilidades combinatórias em combinação com a variância ambiental, essas duas mesmas fontes de informação de habilidade combinatória utilizando as covariáveis ambientais, e o último modelo que combina tudo. Então, a outra coisa que vocês vão ver na medida que a gente vai avançando nas gráficas é que, logicamente, quanto mais informação a gente tem, a combinação de utilizar ambiente e covariáveis ambientais juntas é o que proporciona mais informação. Mas a gente conclui também que a diferença entre ter informação das variáveis, das covariáveis ambientais e do ambiente junto, a diferença não é muito grande comparado a ter um tipo de informação ou outra. Então, quando a gente vai observando para cada ambiente independente, à medida que o modelo vai ficando mais complexo, a nossa habilidade de predizer fica melhor. Mas existe basicamente uma diferença grande entre o modelo 1 e 2 e o modelo 3, 4 e 5. Qualquer fonte de informação que proporciona uma descrição do ambiente ajuda a predizer com uma habilidade maior de predição do que não tendo nenhum tipo de informação ambiental. Esse aqui é o CV2, mudando agora ao CV1, como eu indiquei anteriormente, os valores gerais através de todos os ambientes é mais baixo, mas o que a gente começa a perceber também é que a informação ambiental, ela começa a contribuir um pouquinho mais no caso do CV1 do que no CV2. Eu vou voltar ao CV2 e ao CV1 para vocês verem que as diferenças existem, mas elas se diminuem relativamente um ao outro.
Agora, passando ao CV0, a gente observa que, principalmente em 2015, a diferença entre a informação ambiental e a informação das variáveis climáticas, elas raramente são diferentes. E, no geral, a informação do ambiente, que é essa cor de rosa, ela normalmente está acima ou na mesma localização da predição que é feita com base a descrição da variância ambiental. E isso é ainda mais claro no caso do CV00. Esse é o esquema mais complexo, onde a gente não tem informação de linhagens através dos ambientes e não tem informação de certos ambientes. Nesse caso, vocês podem ver que geralmente as cores, os pontos marrons nesse gráfico, eles tendem a estar acima dos cor-de-rosa. Então, concluindo essa apresentação, o que a gente observa é que os modelos de predição melhoram significativamente pela incorporação de interações da habilidade combinatória geral específica com qualquer informação do ambiente, tanto quando a gente tem informação sobre os ambientes observados ou não tem observação sobre esses ambientes. Nos dois casos, a incorporação de interação com fatores ambientais melhora a habilidade de predição. E isso é visto para todos os modelos, todos os esquemas que foram analisados. O valor dessa vantagem varia de esquema a esquema, mas ela existe em todos eles. E a outra coisa que a gente observa é que, utilizando essa matriz de relação dos ambientes, a matriz de conexão das covariáveis ambientais, não melhora a habilidade de predição significativamente comparado com simplesmente modelar o Genotype by Environment, a interação genótipo-ambiente, como um termo baseado na informação que existe do experimento. Por que será que, uma das perguntas que a gente fez é, por que será que, tendo informação específica das covariáveis ambientais, não ajuda a melhorar a predição, a habilidade de predição, tanto como melhorar, como a gente observa utilizando a informação do ambiente como um todo. E pode existir duas razões para isso. Uma é que, embora nós tenhamos 30 ambientes diferentes nesse experimento, é ainda um número relativamente pequeno de ambientes, comparado a todas as possíveis combinações de interação desses componentes ambientais com os genótipos. Então, o número de ambientes é pequeno e, por isso, a gente não consegue, talvez, modelar essa matriz de covariáveis da melhor maneira possível. A outra coisa que pode estar acontecendo é que essas covariáveis ambientais que a gente está utilizando, elas não são realmente representativas do ambiente. Talvez a gente tenha que pensar numa maneira mais sofisticada de poder medir essa relação entre essas covariáveis ambientais. Ou pensar na possibilidade de medir essas influências ambientais em momentos específicos do desenvolvimento dessas variedades no campo. Então, existem ainda, com base a isso, a gente continua agora incorporando mais ambientes e utilizando modelos mais sofisticados de incorporação de informação ambiental, sempre tentando manter um nível de simplicidade que permita que melhoradores, em qualquer momento, utilizem essa informação. Uma das coisas complicadas é que, se a gente utiliza métodos muito sofisticados de incorporação no ambiente, limita a habilidade de utilização dessa informação através de diferentes fontes de germoplasma e diferentes características climáticas. Então, tentando considerar maneiras diferentes de incorporar essa informação ambiental sem fazer que o sistema seja muito complexo. Ok,
eu já estou ficando sem tempo. Meus últimos 2 slides são de agradecimento. Eu gostaria de agradecer, além do trabalho do Diego, do Aaron e da Cinta, os colaboradores do Genomes to Fields, muitos nomes para citar e muitas instituições, mas aqui é o slide de todos, e também às fontes de fomento que proporcionam fundos para o Genomes to Fields, também listados nesse slide. E do ponto de vista pessoal, eu quero agradecer ao meu grupo, especialmente ao Sean Kepler, um colaborador muito próximo de mim aqui na Universidade de Wisconsin. Essa foto é do grupo que a gente teve no campo ano passado, polinizando milho. Vários estudantes de graduação, na verdade, 18 dessas pessoas que você vê aqui são estudantes de graduação, o resto estudantes de pós-graduação e pós-docs. Desafortunadamente, esse ano a nossa foto vai ser muito menorzinha, simplesmente pouquinhos de nós no campo esse ano, mas eu tenho que agradecer a todos eles pela ajuda, e com isso eu vou, se possível, abrir para perguntas, se tiver um tempinho para fazer isso. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Natália. Agradecemos pela sua palestra. Agora a gente teremos um momento para questionamentos. As pessoas, né, foram mandando questões pelo nosso QA aqui, o QIA.